Bem-vindos a mais um panorama do Antigo Testamento. E agora estamos dando continuidade então aos últimos profetas, e dentre eles nós vamos trabalhar agora, nessa próxima aula, Então, dando continuidade às aulas do Antigo Testamento, agora a gente vai passar a abordar, então, ainda dentro dos últimos profetas, Amós e Miqueias. E a gente vai começar por Amós, mas Amós ele tem uma coisa singular. A gente vai verificar que ele tem 8 profecias, 3 sermões e 7 visões. Só que nós não conseguimos fazer uma divisão do livro de Amós do formato como a gente faz os demais livros. Que do capítulo 1 até o capítulo tal, ele está falando sobre assunto tal. Do capítulo tal até o capítulo tal, ele está falando do assunto tal. Não, Amós ele vai e volta. A temática dele, ele está preocupado não em bater um ponto, mas ele está preocupado em bater vários pontos ao mesmo tempo. Então Amós ele vai falando sobre as ações de Deus, ele vai e fala do pecado da nação, ele fala do julgamento, fala da eleição, fala da graça, aí volta para o julgamento, depois vai para a eleição, aí vai para o pecado, volta na graça, vai na ação. Então Amós ele vai e volta, vai e volta, vai e volta inúmeras vezes no mesmo tema. Então quando nós olhamos e dividimos o livro de Amós nos seus versículos e capítulos, a gente vai encontrar indas e vindas, de modo que fica difícil a gente chegar e citar que do capítulo tal, ele está falando sobre determinado assunto, e que dali em diante ele fala de outro, porque na realidade ele volta àquela primeira temática, em algum momento, como a gente viu nessa passagem inicial. Mas, de uma maneira geral, a gente pode chegar e dizer que o livro de Amós ele vai bater esses tópicos: a soberania, a severidade e a graça de Deus, o pecado e julgamento das nações, a eleição, o pecado e a punição de Israel, a reunião de todos os povos sobre a casa de Israel, e a paz do reinado final. Bem, Amós ele vai sair da casa de Judá, mas ele vai pregar a Israel. Essa é a penúltima mensagem que Israel, as 10 tribos, vão receber antes de serem julgadas, antes que elas entrem no exílio. E Amós vai deixar bem claro que as suas palavras elas iniciam antes que venha um grande terremoto destruidor naquela região. Isso vai ocorrer em 760 a.C. Israel, as 10 tribos, estão no auge do seu poder e prosperidade. Os arameus eles foram subjugados pelos assírios. A Assíria estava em decadência. A Transjordânia havia sido recuperada. Os limites das 10 tribos tinham sido estendidos até aquela época do reino de Salomão, onde havia grande prosperidade. Então, a gente viu que as tribos gozavam de um certo poder e de uma certa prosperidade, a ponto de poder confiar na força do seu braço. É interessante notar também que a prosperidade que eles sentiam era inversamente proporcional ao zelo que eles tinham de Deus. Mas Amós surge diante desse cenário para falar que Israel quebrou com o pacto, e que essa quebra do pacto criava problemas éticos e problemas sociais. Ele estava ali expondo as mazelas de Israel. E, novamente, ele segue a mensagem de Joel, e por seguir a mensagem de Joel, ele está preocupado em chegar e fazer a mesma afirmação de Joel, que Deus é fiel para cumprir com as maldições do pacto. Palavra que em visão vieram a Amós e que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então é possível a gente identificar aquele período. E aí a gente verifica aqui que ele fala que Amós ele esteve operando na época de Jeroboão. Jeroboão foi o rei que não se desviou dos pecados de Jeroboão, do primeiro Jeroboão, e fez o que o Senhor reprovava. E junto de Amós ainda tinha Oséias, ainda tinha Jonas ministrando. Jonas a gente já viu, Oséias a gente vai ver depois que bater Isaías. Aí a gente volta e fecha o período de Jeroboão. Mas Oséias está ministrando na mesma época de Amós. Por 3 transgressões de... Aí a gente vê que ele vai do 1:3 ao 2:6. De Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amon, de Moabe, de Judá. E por 4, não retirarei o castigo. Isso daqui, na realidade, é um paralelismo numérico hebraico. Ele vai dar a ideia de que é
impossível numerar. Eu sou incapaz de realizar uma numeração, porque quando eu consigo contar 3, já chega um quarto, que eu nem terminei de escrever, mas já surgiu. E se eu fosse tentar contar esse quarto, já surgiria um quinto. Se eu fosse tentar contar o quinto, já surgiria um sexto. Então, essa forma poética de se escrever, ela indica incapacidade de numerar. Então ele está falando de transgressões. É impossível numerar a quantidade de transgressões que essas pessoas fazem, porque elas não cessam, elas não param, elas continuam, elas persistem. A transgressão continua dia após dia. Cada hora eles inventam e maquinam alguma coisa completamente diferente. É interessante que todos esses 7 nomeados, eles são consumidos por destruição incendiária. Dentre eles, próprio Judá. E a gente vai ver que Judá vai acontecer em 576 a.C., no 9º dia do mês Ave. Jerusalém é incendiada. Novamente, lá em 70 d.C., Jerusalém é incendiada de novo. E por coincidência divina, no 9º dia do mês de Ave. Capítulo 2. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu, naquele dia, diz o Senhor. Então ele está dizendo aqui que vai fazer oscilar a terra. A gente vê que Amós vai descrever algo, um grande terremoto. Antes que ocorra um grande terremoto, ele profere essas coisas. Isso ele deixa bem claro, logo no início do texto. Tudo isso foi proferido antes que viesse um grande terremoto naquela região. E aqui ele fala que a terra vai ser oscilada. Provavelmente, ou é um duplo comprimento, ou foi uma coincidência. Eu fico mais para a área de um duplo comprimento. Existia um comprimento na época de Amós, mas ele não estava falando necessariamente da época de Amós. Para mim ele está falando de um futuro vindouro, de algo que ainda não aconteceu e que há de acontecer. Porque ele usa a expressão naquele dia. E a expressão naquele dia está falando, normalmente, faz referência a um período em que o Messias estará retornando. Fala dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. Fala de algo escatológico. E a gente vai encontrar em Apocalipse algumas porções. Apocalipse 6:12, 8:5, 11:13, 16:18. Provavelmente ele deve estar falando do Apocalipse 16:18, onde que realmente é um terremoto de grandes proporções, onde que vai oscilar a terra de tal forma que não vai adiantar nada aquele que é ágil tentar correr, porque vai ser de grandes proporções. Para onde ele correr, ele não consegue fugir desse terremoto. Aquele que maneja o arco, aquele que tem armas, aquele que tem meios, ele não vai ter como se livrar do terremoto. Por mais que ele esteja bem equipado, ele vai à bancarrota, como todos os demais. Não adianta ser ligeiro, não tem como fugir. Não adianta ele montar em cavalos ou ele montar em qualquer viatura, em qualquer equipamento que possa o conduzir com mais velocidade para fora daquela localidade, porque também vão ser ineficazes. Naquele dia, até o valente vai fugir nu. Não vai nem pensar se ele está nu ou não, ele quer salvar a vida dele. Então está falando de alguma coisa em grandes proporções. Provavelmente fica difícil a gente chegar e dizer que isso aqui se refere clara e especificamente aos tempos em que Amós viveu, quando veio aquele grande terremoto em que ele mesmo cita. Porque aquele grande terremoto não teve conjecturas num amplo espaço, como aqui o texto indica que vai haver. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas, aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então aqui a ideia é de que os decretos de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Deus diz que vai fazer alguma coisa, ele realmente o faz. A gente pode achar demorado
o procedimento de Deus, mas ele há de fazer toda a sua vontade. Ele tem o tempo sob sua mão, e ele tem todas as suas ações previamente estipuladas quando ele vai fazer. Mas ele vai. E aqui é interessante notar que o próprio Amós, ele tem um entrave com o próprio rei de Israel, Samaria, porque o rei manda ele se calar, manda ele não profetizar. E ele utiliza justamente esse texto para chegar e falar, olha, Deus falou. Quem é que não profetizaria se Deus falasse? Paulo ele vai utilizar palavras similares. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque Deus recebeu a mensagem. Paulo recebeu a mensagem, ele tem que proferir. Logo depois, em Amós 3,11, ele vai falar que um inimigo será levantado. Esse inimigo são os assírios, que em 7:22 vai invadir o território de Israel e vai levar Israel para o cativo, de onde Israel não volta mais. Então, esse inimigo ele vai cercar Israel, ele vai derrubar as suas fortalezas, e ele vai saquear todas as cidades e todas as pessoas, vai saquear as pessoas, vai levar eles embora também. Curiosidade bíblica, então. Capítulo 4. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Então, quando ele fala vacas de Bazã, a conotação não é pejorativa, relacionado àquilo que nós relacionamos nos nossos dias atuais. Quando alguém chama uma pessoa de vaca. Não, aqui ele está falando de uma outra conotação também pejorativa. Porque ele está falando da região de Bazã. A região de Bazã era uma região abaixo do Hermon, e essas terras eram tão férteis, que os pastos eram sempre verdejantes. Então as vacas que se alimentavam daqueles pastos, elas estavam sempre robustas, sempre esbeltas. E aqui ele está falando que as mulheres das autoridades, elas tinham tudo do bom e do melhor, tinham uma vida luxuosa, enquanto o povo sofria e carecia de cuidados. Também outra curiosidade, também está no capítulo 4 de Amós, também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Então a ideia geral aqui não é que vai ter um grande tratamento dentário, é período de fome, período de seca, não vai ter o que comer, não vai ter o que beber. Vocês vão passar por uma situação tal que vocês não vão se preocupar em limpar os dentes, porque não há nada que vai entrar na boca de vocês. Os dentes de vocês estarão permanentemente limpos. Vai faltar tudo. É isso que ele está descrevendo quando ele chega e bate do versículo 6 ao versículo 9. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Agora imagina só, você está fugindo de um leão. Você foge do leão. Você tem que se cansar para conseguir fugir de um leão. Um leão, ele corre bem. Você tem que se desvencilhar, você tem que ser rápido, ágil, flexível. Mas você consegue fugir do leão. Ao término da fuga, você está exausto. E aparece quem na sua frente? Um urso. Bem, o que ele quer dizer com essa analogia? Que por mais que você consiga fugir do leão, você vai estar tão cansado, que quando surgir o urso na sua frente, você não tem escapatória. Você vai morrer, vai perecer. E aqui ele dá outra analogia. Um homem entrando na sua casa, encosta a mão na parede, e aí ele é mordido por uma cobra. Ele fala, olha, no aconchego no seu lar, no local onde você se sente seguro, ali você vai ser mordido. Então não há segurança, não há onde se esconder da ira de Deus. É isso que ele está deixando bem claro. E quando nós lemos Apocalipse 6,16, nós temos a exata noção do que ele está falando. Capítulo 7 a 9. Então a gente vai trabalhar aqui 4 visões, do 7 a 9, e é só uma passada geral. Então a visão do gafanhoto, a visão do fogo, vai dar uma ideia geral de preservação de um remanescente, porque Deus diz que vai executar um juízo, e depois o profeta, olha, mas Senhor, mas Israel é tão pequeno. Aí Deus chega e fala que vai deixar um remanescente. Mas depois tem a visão do prumo e a visão do cesto de frutas. E ele dá a ideia de que, mesmo ele sendo pequeno,
ele vai sofrer julgamento. Vai haver um remanescente, sim, vai haver, mas isso não impede da casa ser julgada. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Esse texto também encontra similaridade lá em Apocalipse. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Agora vamos ler qual é o contexto disso tudo? Porque eis que darei ordens, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Esse é o contexto. Então, quando nós analisamos Amós 9, do 11 ao 12, nós encontramos a palavra caído. Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Mas esse caído dá uma ideia de estado continuado de existência. Ele permanece caído. Ele continua nessa situação. É isso que o texto está dizendo na época de Amós. É algo que necessita de reparos. É algo que não está funcionando da forma como deveria. Ele foi criado com propósito, mas ele não está cumprindo o propósito para o qual ele foi anunciado. E quando nós falamos de tabernáculo, tabernáculo se escreve no original Ohel, mas aí não está escrito Ohel, está escrito Sukkot, que na realidade quer dizer tenda. Sukkot, então, quer dizer tenda, mas uma tenda não perfeita, é uma cabana de ramos amarrados juntos. É um abrigo temporário, é algo que é frágil, é um local onde se vive permanentemente. Ou seja, é uma casa. Então, na realidade, o que ele está falando? Ele está falando da família de Davi. Ele está falando que naquele dia ele levantará o tabernáculo caído de Davi, ele levantará a casa caída de Davi, a casa que está caída, da família de Davi. Porque os descendentes de Davi não seguiram a exatidão do padrão do pai. Um homem segundo o coração de Deus. Os descendentes de Davi foram se corrompendo e foram fazendo coisas que desagradaram a Deus. Mas ele está falando que naquele dia ele há de levantar o tabernáculo caído de Davi. Ele vai reparar as brechas desse tabernáculo. Ele vai voltar a funcionar da forma como ele tinha que funcionar. Então ele vai reparar as suas brechas. Então ele não foi construído, não foi destruído, apenas possui brechas. Então isso vai exaltar que esse tabernáculo ele possui durabilidade. Porque, muito embora ele não esteja funcionando da forma como ele deveria funcionar, ele só possui brechas. Quem olha consegue identificar os muros, mas percebe que ele não cumpre muito bem o propósito para o qual ele foi erguido. E levantando das suas ruínas. Então, a ideia de levantando aqui, do verbo original, vai rememorar que com o pouco que resta é capaz de trazer à memória a figura do original. Então, assim, ele não está completamente destruído. Você olha e você consegue enxergar o que deveria ser, em virtude daquilo que você consegue ver. Então, de um modo geral, o texto está falando que o tabernáculo, a casa de Davi, é frágil por causa da descendência de Davi, por causa dos filhos de Davi que não seguiram o padrão estabelecido. Mas possui durabilidade por causa de Deus, porque Deus empenhou sua palavra, porque Deus é fiel para manter o pacto. E por fim, um descendente será levantado e cumprirá os propósitos de Deus. Então aqui a gente tem a figura do próprio Deus que levanta o descendente na casa de Davi e capaz de cumprir com tudo aquilo que se esperava do descendente real de Davi. E ele fará isso quando for menos provável, quando Judá e Israel estiverem dispersos entre as nações. Se nós olharmos hoje em dia, Judá e Israel estão dispersos entre as nações. Então, sim, isso tem que acontecer quando? A qualquer momento. A gente teve a primeira vinda, em que Jesus veio, ele iniciou
esse processo. Mas quando ele voltar para reinar como rei de Israel, o processo estará consumado. Então, quando é que ele tem que voltar? Quando for menos provável. Quando a casa de Judá e a casa de Israel estiverem dispersos entre as nações. Enquanto tiver mais pessoa do lado de fora do que do lado de dentro de Israel, quando tiver mais judeus do lado de fora do que no próprio território, é o cenário ideal para que o Messias retorne. Ou seja, a qualquer momento, a qualquer hora. Não precisamos esperar um segundo para que isso ocorra. E aí a gente já segue para Amós 9, versículo 13, em que vai falar da abundância e fartura, onde que vai dizer que aquele que planta e aquele que colhe estão fazendo isso ao mesmo tempo. Porque a colheita é tão grande, que ele foi colhendo, e já chegou a época do plantio. E mesmo assim ainda há o que colher. Isso ainda não ocorreu. Isso está falando de uma prosperidade tamanha que só é possível vislumbrar no reino milenar. E assim a gente termina Amós e passa para Miqueias. Espero que você possa ter aproveitado então esse panorama do Antigo Testamento, onde nós trabalhamos o livro de Amós, e que isso possa lhe servir para que você possa estudar esse livro também com um pouco mais de profundidade. Afinal de contas, foi só um esboço, foi só uma pequena passagem, foi só um vislumbre daquilo que você pode encontrar se você analisar o livro com profundidade, com cuidado, com zelo, com dedicação. Então que você possa se aprofundar nessas páginas e encontrar muito mais preciosidades do que nós conseguimos abordar até o presente momento. E que você possa ficar com Deus, que você seja abençoado, você e toda a sua família, e que você possa estender tudo aquilo que você aprendeu a outras pessoas, de modo que você também venha a abençoar elas com a sua vida, com o seu conhecimento, com o propósito que Deus te deu. Então, que você fique com Deus, que você tenha uma noite agradável, um dia agradável na presença do Senhor, e até a próxima. Shalom!